Meu irmão, minha irmã, a todos e a todas a minha saudação franciscana de paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O texto elaborado para o mês de novembro foi escrito por Rosana Aparecida Garcia Pascoal, do grupo Anjo da Guarda de Araçatuba. É o tema 356, Anciãos, o valor dessa idade à luz da Sagrada Escritura. Ela, então, apresenta como texto bíblico o Apocalipse, capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Eu preciso necessariamente deixar alguns pontos em evidência desse texto, porque o livro do Apocalipse pertence a uma literatura do Antigo e do Novo Testamentos, que sempre é escrita em contextos de perseguição, de sofrimento, mas é permeado pela esperança de que Deus tenha a última palavra, em que o bem vence o mal, de que a graça vença o pecado, de que a bondade vença a maldade. Por isso, alguns símbolos desta linguagem metafórica, eu gostaria apenas de passar por elas para que a leitura seja facilitada. Eu gostaria de dizer o seguinte: a imagem da visão que se apresenta é reflexo da sociedade do primeiro século da era cristã. É uma sociedade de governo político baseado no imperador, nos reis, príncipes, na realeza, na nobreza. E por isso isso é transferido na visão de João para a realeza divina. Deus está no seu trono. Ele não descreve a pessoa de Deus, mas fala de todo o seu poder e que ele é glorificado. A numerologia ocupa um espaço todo especial dentro desta literatura. Por isso, a numerologia fala da sua perfeição, universalidade e que abarca toda a totalidade. Os anciãos que aparecem aí, no número de 24, faz uma referência direta ao primeiro livro de Crônicas, capítulo 24, do versículos 1 ao 19. São os 24 sacerdotes que exercem a função sacerdotal, ou seja, de mediação dos sacrifícios que são ofertos a Deus e também da realeza por estar mais próximos desse serviço divino. Mas, dentro do contexto apocalíptico, vemos que a leitura ela é universal, ou seja, a ação sacerdotal ou a função sacerdotal pertence a todo o povo de Deus e não a um grupo de privilegiados. Faz referência aos 7 Espíritos de Deus, que, segundo a tradição judaica, são os anjos da face de Deus. Recordo que há um estudo sobre isso chamado angeologia, tanto no judaísmo quanto no cristianismo. Dentro desse contexto do estudo teológico da angeologia, nesse texto aparecem 4 anjos que presidem o governo desse mundo físico. É dentro da tradição judaica que nós podemos compreender que o 4 é um número cósmico, faz referência à rosa dos ventos, mas também aos 4 pontos cardeais. Nesse texto aparecem os numerosos olhos, que é justamente o olhar científico, do conhecimento, que quer observar para conhecer. E também faz referência aos olhos de Deus, que é os olhos da providência de quem intervém. Vemos também a imagem das formas que aparecem ali e que na tradição da igreja, segundo o santo Ireneu, um padre da igreja, teólogo da igreja primitiva, faz a leitura desses animais ou desses símbolos ligados aos evangelistas, sendo então Marcos o leão, que simboliza a nobreza, Mateus o homem, que simboliza a sabedoria, Lucas o boi ou o touro, que é a fortaleza, João a águia, da agilidade e também da objetividade, aquele que enxerga muito mais além. Esses símbolos fazem com que os evangelhos sejam referências para esta comunidade que está em estado de perseguição e opressão. É justamente nos evangelhos que nós encontraremos forças para resistir a toda forma de opressão e, sobretudo, de fidelidade batismal. Há um destaque aos anciãos, que ocupam nesta visão uma espécie de conselho constituído, uma espécie de tribunal, de memória do povo de Deus, e também aqueles que realizam discernimento
E também estão aqueles que resguardam a tradição, a conservação dela, mas também fazem a transmissão. Segundo a Rosana, que faz toda uma leitura, até mesmo do Papa São João Paulo II, que é uma belíssima carta que ele escreveu aos anciãos, devido também à sua experiência na velhice, a ancianidade. E eu gosto de uma analogia para falar deste assunto que diz assim: um menino, certa vez, recebeu uma bacia cheia de cerejas. As primeiras ele comeu vorazmente, mas ao perceber que as cerejas estavam se acabando, ele desacelerou e começou a saborear cereja por cereja, chegando até mesmo a roer os caroços. É assim que eu percebo também a velhice. É um tempo que a gente começa a saborear a vida. No Japão, a velhice é símbolo de status. Dizem que nesta sociedade, quando uma pessoa mais velha se apresenta, ela não diz o nome, mas diz a sua idade, porque ela pode ter certos privilégios na sua hospedagem. O envelhecimento, ele pode acontecer de uma forma bastante saudável, ou seja, como uma condição humana do nosso desenvolvimento. Mas também vai depender do estilo de vida que nós tivemos na nossa juventude, como foi a nossa alimentação, as nossas atividades físicas, mas também como nós agimos com o nosso cognitivo, o nosso pensamento, a nossa reflexão. O ambiente diz muito sobre o modo como envelhecemos. Nós não envelhecemos apenas exteriormente, quando nos aparecem limitações físicas, quando os nossos cabelos caem, ficam brancos, ou até mesmo os nossos dentes, e surgem também as rugas, que é o terror de muitos. Na verdade, a velhice também acontece como uma transformação da nossa própria condição humana. O idoso, eu costumo dizer, é uma outra pessoa. Por isso, a importância desse tema para os grupos é saber que aquele idoso, que pode ser o seu pai, a sua mãe ou você mesmo, já não é o mesmo daquele profissional ou mesmo aquele pai inexperiente ou aquela mãe que estava em processo de readaptação a um papel social. Por isso, as recentes pesquisas, devido à longevidade que, graças a Deus, a nossa sociedade tem alcançado, nos diz que também o nosso DNA foi programado para que possamos viver até 120 anos. Que bom se pudéssemos chegar lá saudavelmente e, sobretudo, com a nossa cabeça em ordem. Mas não é bem assim. É natural que o corpo também entre numa questão de declínio depois do seu ápice. Por isso, nós também devemos agora perceber, devido à longevidade, que os cientistas sociais fizeram uma classificação em 3 grupos de idosos. Nós temos o chamado idoso jovem, dos 65 aos 74 anos, que tem ainda sua atividade social e muitos estão na ativa, no trabalho e produzindo muita coisa. E nós temos o idoso dos 75 aos 84 anos, quando as coisas deveriam começar a sossegar. E é claro que algumas lamentações e dores surgem nesse período. E o idoso mais velho, dos 85 anos em diante, são aqueles que já chegaram à última etapa do nosso desenvolvimento e se preparam então para o fim da sua própria existência. Por que essa classificação ela é importante? Porque simplesmente nos fala da nossa condição, que à luz da fé nós podemos perceber. Em primeiro lugar, como dizia Rubem Alves, nós não sabemos quantos anos ainda temos. Sabemos quantos anos nós acabamos de desfazer. Ele até escreveu um livro, cujo título era Desfiz 75 anos. E ele diz, quantos ainda me restam? Não sei, mas os viverei, cada um deles. Outro literário, poeta, que nós podemos aqui também evocar, é Drummond de Andrade. Ele diz assim, nós envelhecemos quando percebemos que nós temos mais passado que futuro. Talvez seja um pouco pessimista, mas é a realidade. Nós talvez não tenhamos grandes planejamentos para o futuro. E talvez, que sentido até faça isso?
Por que não, ao invés de viver de projetos e planejamentos futuros, viver a cada dia saboreando o dia presente? À luz da fé, da experiência, das relações, do convívio familiar, com menos implicâncias e menos manias. O jovem tem muito que aprender com o idoso, mas o idoso tem muito a aprender também com a juventude. Tem certas coisas que, sobretudo os idosos, não deveriam se irritar com tanta facilidade, devido ao acúmulo de experiência que têm. É justamente nesse tempo que deveriam ter mais paciência e, sobretudo, um olhar até mais complacente. Eu diria que, na tradição da Igreja, ser ancião é ser guardião, transmissor da fé, ser memória de um passado vivido. É também aquele que aprendeu com os seus erros e, como conselheiro, na prática, faz com que os mais novos, na escola da vida, não tropecem no mesmo lugar. A comunidade cristã, relendo as suas origens, e como está bem claro no texto da Rosana, eu tenho uma belíssima imagem para apresentar. É como aquela árvore centenária com uma sombra frondosa, onde vale a pena sentar-se debaixo e ouvir as suas histórias. Para quem convive com o idoso, eu dou um conselho: aprenda a escutá-lo. Às vezes ele é repetitivo, mas as histórias são importantes, por isso devem ser recontadas. Caso você seja uma pessoa idosa ou você conviva com um idoso, eu gostaria de dar algum conselho, caso ele sirva para alguma coisa. Primeiro, pela minha experiência de conviver com padres mais velhos. Eu aprendi o seguinte: a gente deve aprender com os mais velhos a fazer das perdas ganhos. Das nossas dores, saber que ainda estamos vivos. Da velhice, nós também devemos aprender que é o momento da tranquilidade e do sossego. Parar de lamentar o passado e mesmo deixar de lamentar o jeito de ser jovem hoje. Você também, como jovem, fez as suas e hoje eles fazem antes deles. E me entenderam, não? Nesta última etapa da vida, então o meu conselho fundamental que eu aprendi com os frades, que talvez sirva para você. Viva com intensidade, mas viva para valer, até morrer. E se é para morrer, minha gente, que seja para morrer de felicidade. Uma boa reflexão a todos e que Deus os abençoe. Desculpe o vídeo um pouquinho mais longo, mas era necessário. Um grande abraço a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu abraço.